família, que bom ter a sua companhia aqui no nosso programa Tudo Posso, todos os dias, aqui pela Rede Família. E olha só quanta coisa boa você aprende aqui e quanta coisa a gente pode compartilhar. Hoje você vai descobrir os riscos do excesso de sódio para a sua saúde, que é importante saber, porque às vezes a gente está consumindo coisas que nem imagina o quanto pode prejudicar no nosso dia a dia a nossa saúde. Mas na nossa culinária, que está de dar água na boca, você tem uma sugestão aí para servir os seus convidados na Copa, cupcake. Olha só que delícia, já com clima de festa, clima de Brasil, para você arrasar aí para receber todos os seus convidados. E uma coisa muito legal que tem acontecido nas ruas, não só de São Paulo, mas no mundo inteiro, que já é moda, tá? E é muito prático mesmo para o seu dia a dia. Food truck, que é o quê? São caminhões, carros de você vai ter comida gourmet na rua, com preço ótimo, qualidade excelente e imperdível, e você vai conhecer um pouco mais sobre isso hoje também. Mas agora a gente vai falar de um assunto sério. Marco Civil da Internet é a lei que regula o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação também de diretrizes para a atuação do Estado. O projeto surgiu em 2009, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 25 de março de 2014 e no Senado Federal em 23 de abril de 2014, sendo sancionado logo depois por Dilma Rousseff. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Jonatas Lucena, que é advogado e especialista em direito digital. Tudo bem? Bom dia, doutor. Olá, tudo bem? Prazer em recebê-lo. E num período que estão acontecendo muitas coisas inusitadas mesmo na internet, né? Realmente tem o lado positivo, mas de uma certa forma é terra de ninguém. Ah, sem dúvida. O Marco Civil chegou defasado, sem sombra de dúvidas. Existe um grande alarde acerca do Marco Civil, mas eu entendo que ele veio atrasado com uma legislação frágil, tendo em vista os crimes que estão ocorrendo na atualidade. Tá. É muito fácil criar um perfil falso na rede social? Sem dúvida, é muito fácil. Questão de segundos se cria um perfil falso na internet. Não, até porque para os artistas mesmo, a gente já sofre com isso. A pessoa entra para procurar o meu Facebook, tem um 500 Sula Miranda, que nem as pessoas mais próximas às vezes sabem qual é o perfil da personalidade, né? Tem que ficar checando, olhando, e você denuncia, passa um dia, passa dois, daqui a pouco está ali de volta. Enfim, de que forma a gente pode se prevenir, quais são os cuidados que a gente deve tomar para não cair em nenhum tipo de golpe? Olha, cuidado realmente são os mesmos cuidados da vida física. As pessoas, infelizmente, fazem essa confusão. Elas relaxam na vida virtual de forma que não deveria fazer. Ou seja, muitas fotos na internet, muitas postagens desnecessárias abrem a sua vida de forma exacerbada, dando margem a criminosos virtuais de fazer o que bem entender com suas informações. A gente tem visto, ultimamente, principalmente, infelizmente, muitas mulheres caírem em golpes, até porque as pessoas se aproveitam dessas postagens, vão conhecendo o seu perfil, sabem se você está mais feliz, está mais triste, está deprimida, está carente, e aí é onde começam alguns golpes, por exemplo, das pessoas que estão procurando um parceiro, né? Que normalmente as maiores vítimas são as mulheres. A gente ouve poucos casos de que o homem caiu numa conversa dessa. Não é isso? Sem dúvida. Tive vários casos no escritório já de pessoas, principalmente mulheres, que são vítimas de homens que estão no continente africano, aplicando golpe, principalmente no Facebook, aproveitam da situação pessoal que a pessoa está vivendo e envolve a pessoa, envolvendo a questão romântica, falando que está apaixonado, coloca uma foto de um Dom Juan. E a pessoa cai. É o golpe do Dom Juan, esse, né? Sem dúvida. É chamado golpe do Dom Juan. Coloca lá uma foto bacana, de uma pessoa com uma boa apresentação. Normalmente, cuidado, porque no perfil ainda está assim, que a pessoa ainda faz ações filantrópicas, que a pessoa é uma pessoa boa. Cria um perfil assim do homem perfeito. E na conversinha do dia a dia, a desculpa é, vamos falar pelo Skype, a imagem cai toda hora, nunca consegue colocar a imagem lá para você de fato conversar. E as pessoas, por carência, infelizmente, né, verdade, acabam se deixando levar, mesmo com muita informação. Pessoas que têm estudo, pessoas que têm informação, acabam se deixando levar por essas situações. E a gente teve um caso recente agora que chegou até a morte, né? O caso do Guarujá, onde espancaram uma mulher. Como que a gente, qual tipo de atitude, como é que a gente cuida de uma situação dessa na sociedade? A que ponto chegou? Não é? Sem dúvida, Sula. Hoje, inclusive, pela manhã, foi objeto de discussão no nosso escritório acerca desse caso.
porque muitos advogados estão dizendo que é crime o que o dono da fanpage fez de divulgar essa informação, colocar um retrato falado. Então, mas eu entendo que ele não cometeu nenhum crime, o dono da fanpage. Vamos relembrar os fatos para quem está em casa que não acompanhou, né? Então, a história começa com uma pessoa que tem uma página. Isso é a fanpage no Guarujá, onde ele recebe postagem de moradores ali da cidade. Sim. E segundo ele, muitas pessoas pediram para ele postar a informação de que uma senhora roubava crianças para fazer magia negra. E divulgou na fanpage também um retrato falado. Um retrato falado, não era foto não de era ninguém. Foto, era nem uma nome. Suposição. Sem dúvida. Tá. E a partir daí? A partir daí, moradores encontraram uma senhora na rua, acharam parecido, acho que começaram a gritar, ela, começaram a espancar, até que ao final culminou aí com a morte dela. Uma inocente morreu, infelizmente. Tá. Na verdade, então, esse tipo de que pode chegar até um crime, quer dizer, pode chegar uma extorsão, como a gente sabe que muitas mulheres, a situação é para quê? Para realmente tirar o dinheiro e levar vantagem, e até casos mais graves que pode chegar na situação que nós vimos aí nos últimos dias. Então, hoje, quais são recomendações, por exemplo, como que eu sei, eu posso identificar que esse e-mail é seu mesmo? Eu posso identificar na internet se essa informação está vindo, por exemplo, da cidade, do país? Como que eu faço para me precaver? Olha, Sula, é uma ferramenta bem simples. Qualquer cidadão consegue fazer de forma tranquila. Todo e-mail recebido, basta olhar o cabeçalho do e-mail. No cabeçalho ele vem o número de IP de quem enviou. Pegando esse IP, você digita no buscador como rastrear o IP, vai aparecer vários sites que fazem isso. Você faz o rastreamento desse IP e você consegue saber a cidade e o país. Pelo menos isso, né? Porque já um dos golpes é que a pessoa fala que é uma pessoa que mora num país e, na verdade, está mandando lá do outro lado do mundo, que não tem nada a ver com o que ele está falando ali naquele perfil. É legal. E a informação é importante, que você falou do outro lado do mundo, por quê? Porque a nossa legislação era limitada ao nosso país. Ou seja, se o criminoso, se esse que cometeu a extorsão está fora do país, infelizmente há pouco que se fazer. Ele não vai ser punido? Pela nossa legislação, não. Impossível. E se no país que ele estiver isso não for, como já ouvi relatos, né? Olha, aqui a gente não pode fazer nada porque ele não é crime. Não é crime. E aí passa... Infelizmente, vai amargar um grande prejuízo, normalmente financeiro. E o que vai favorecer, então, essa aprovação do Marco Civil na internet? Olha, eu acho que favorece muito pouco, sinceramente falando. Porque antes do Marco Civil, já tínhamos o quê? A legislação do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal. Então, já tinha muita legislação que os advogados poderiam trabalhar aí para chegar até o criminoso virtual. O Marco Civil, eu entendo que ele veio para regular aí, bem como da forma que você falou no início do programa. Um fato importante que eu vi no Marco Civil são os prazos, né? Antes, o provedor, ele não tinha prazo para armazenar dados eletrônicos, os IPs, os logs de acesso. Hoje, a lei estipulou um prazo, então ele é obrigado a guardar os dados e fornecer mediante ordem judicial. Antes não tinha isso. Eu acho que isso foi preponderante para chegar até o criminoso virtual. Tá. Agora, a polícia e a justiça brasileira estão preparados para a demanda, porque cada dia mais aumenta o número de pessoas que acessam a internet e que buscam N situações, né? Site de relacionamentos, todo tipo... Cada dia surge algo novo, né? Se posta informação do que você quer. Então, se eu quero dizer que você não é um bom caráter, eu vou lá e posto, e, enfim. Como que você vê que a justiça e a polícia estão preparados para lidar com isso e cada vez aumentando mais? O problema é o seguinte, a Polícia Federal está muito bem preparada, a Polícia Civil de São Paulo também. O que falta, Sula, é pessoal. A quantidade é muito pouca de agentes que trabalham nesse segmento. Ou seja, estão preparados, mas são insignificantes em relação à quantidade de demanda dos crimes virtuais. Então, na verdade, hoje a gente tem pessoas capacitadas, mas é um número muito pequeno. Muito pequeno. A gente teria o quê? Que está dando curso de capacitação, que tipo de providência que é necessário se tomar agora, porque daqui a pouco vai ter uma defasagem enorme. Sem dúvida. O aconselhável, normalmente, é as pessoas buscarem conhecimento de como evitar esses crimes, porque a maioria das vezes, Sula, o crime é cometido por uma negligência do próprio usuário da internet. Sim. Então, as pessoas devem buscar conhecimento para evitar isso aí, porque se depender da justiça, sem dúvida vai chegar até o criminoso, mas muitas vezes não vai suprir o prejuízo que a pessoa tomou. Então, que os prejuízos são, em alguns casos, além do prejuízo financeiro, tem o moral.
familiar, famílias são destruídas, dúvida, né? sem Que dúvida. você às vezes e aí começam aquelas ameaças. A pessoa às vezes casada começa a falar com uma outra pessoa que nem existe e destrói aí famílias, relacionamentos, situações no emprego, enfim. Não, só pode destruir a vida de uma pessoa. Ontem mesmo eu vi no estado de Goiás, foi preso um ex-namorado, tirou fotos nuas da namorada e terminou o namoro. Alguns meses depois estava extorquindo ela em R$ 1.500, porque senão ia divulgar as fotos. Então, complicado. mas veja bem, mas olha o detalhe, Sula, ela deixou tirar as fotos. Sim. Por que deixou? É, não aí justifica. Entrou não justifica, confiança, porque era meu companheiro, era meu namorado. Quer dizer, evita, né? Evita, sem dúvida. Porque O segredo está que aí. fazer? O segredo está A gente aí. nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Sem dúvida. Não é? O segredo é evitar. Evitar. Ter as mesmas cautelas que nós temos na rua. As pessoas, quando Ninguém chegam vai tirar na internet, uma foto sua sem roupa no meio da rua. Então, é assim, você A não vai mesma permitir. cautela, Né? Ainda que seja o seu companheiro. Então, essa facilidade realmente que as redes sociais dão, elas são ao mesmo tempo perigosas. Ah, sem dúvida. E as pessoas esqueceram aquele zelo de preservar ali a sua vida privada na internet. E todo zelo cai bem em qualquer momento da nossa vida, porque afinal de contas é a sua vida, é a sua família, é o seu dia a dia, a sua moral, a sua conduta e principalmente a sua paz. Né? Obrigada, doutor, um prazer em recebê-lo e todo mundo aí muito mais atento e sabendo usar. A internet é boa, traz muita informação, mas você precisa exatamente usar com muita cautela. Sem dúvida. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com Tudo Posse.